Nessa primeira sessão, vamos estar vendo os Salmos, o primeiro Salmo, abrindo com esse Salmo e somente os 3 primeiros versículos. E esse Salmo ele é considerado como um Salmo de prefácio. É um Salmo onde informa ao leitor o que vai ter nesse livro inteiro de Salmos. Ele começa com algumas características. Esse salmista, o autor desse Salmo, ele deseja para que nós saibamos o que deve ser feito para estar perto de Deus, como é que um homem pode seguir os caminhos de Deus, e também alerta sobre a destruição daquele ímpio, do mal, do pecador e do escarnecedor. Então, lendo o texto: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O primeiro verso ele já começa com esse objetivo do salmista, de mostrar como é a vida de um homem bem-aventurado. E ele começa a dar algumas características a esse homem, principalmente características negativas. A gente já começa a olhar essa palavra não. Uma dessas primeiras características desse homem é que ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Depois ele não se detém ou nem se detém no caminho dos pecadores, e depois nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui pode ser notada uma gradação, uma progressão do que uma vida de pecado é. A gente vê primeiro que ele não segue o conselho, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Depois já vai para uma coisa um pouco maior, que é estar no caminho dos pecadores, se deter no caminho dos pecadores. E a terceira coisa é se assentar na roda dos escarnecedores, como está sendo citado aqui. Quando os homens estão vivendo em pecado ou vivem em pecado, eles começam a ir de mal a pior. Como a gente vê no texto, primeiro eles começam a seguir o conselho dos ímpios, ou seja, pede conselho para pessoas que não podem ajudá-los porque não conhecem os caminhos do Senhor. Para essas pessoas que elas começam pedindo o conselho dos ímpios, que elas estão desacostumadas com o pecado, isso é algo pequeno, não é uma coisa habitual. Pecar aqui não é uma coisa habitual, não. É uma coisa que acontece esporadicamente. Essa pessoa não está acostumada com aquilo. Mas com o passar do tempo, vivendo dessa forma, vivendo em pecado, essa pessoa começa a se tornar habituado com a maldade, habituado com o pecar. Praticar pecados maiores já se torna algo normal. E a gente começa a estar tão acostumado com esse pecado que não se parece tão ruim assim. E é aí que a gente chega no segundo estágio que o texto fala. Nós começamos a nos deter no caminho dos pecadores. Já é um estágio maior. Primeiro a gente seguiu o conselho, agora a gente já está seguindo o caminho, não só o conselho dos pecadores. E se continuarmos assim, se não sairmos desse caminho, nós vamos para o terceiro estágio, que é se assentar na roda dos escarnecedores. Essas pessoas que sentam nessa roda dos escarnecedores, elas não são vistas como pessoas que comete aquilo só uma vez ou outra, não. Essa palavra que é assentar, ela dá um significado de permanência naquele local. Então essa pessoa, ela não era mais como no começo, que só seguia um conselho dos ímpios, não. Agora ela é como se fosse um professor que ensina outras pessoas a praticarem pecados. Algo assim pode ser visto no livro de Romanos, no capítulo 1, no verso 32. Fala assim: embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, ou seja, que essas pessoas elas merecem a morte, elas têm essa dívida, ou seja, elas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, ou seja, essas pessoas elas não somente praticam o pecado, mas elas também aprovam aqueles que as praticam. Então, nesse assentar, também há não só a prática do pecado, não só existe a prática do pecado, mas também existe o ensino, a aprovação do pecado na vida dos outros.
voltando ao texto inicial, em que tínhamos chegado aqui até essa gradação, agora vamos começar aqui no segundo versículo, em que acabamos com essa gradação do pecado, e vamos começar agora com algumas características positivas desse homem abençoado aqui. Continuando no texto, antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pode-se ver aqui que ele não está debaixo dessa lei do Senhor como se estivesse debaixo de maldição, como se fosse julgado ou condenado por essa lei. Não. Ele está nessa lei, ele tem prazer nessa lei. Essa palavra aqui é muito importante. Ele tem prazer na lei do Senhor, porque essa lei para ele é uma regra de vida. Esse homem, além de ter prazer, que já é uma coisa maravilhosa, ele também medita de dia e de noite nessa lei. Esse meditar e esse prazer nessa lei são muito importantes. Significa que esse homem ele carrega essas palavras da lei com ele todo dia. E nas noites em que ele tem insônia, em que as aflições da vida tiram o sono dele, nessas noites ele medita nessa lei. A lei do Senhor, que a gente vê citada aqui em duas partes, né? Lei e lei, duas palavras repetidas falando sobre essa lei, ela é o pão de cada dia do verdadeiro cristão. É interessante lembrar que nos dias de Davi, a palavra ela não era muita coisa, ela não tinha sido muito mais revelada do que os 5 livros que Moisés escreveu, o Pentateuco. Então, nessa época, eles tinham livros, eles tinham a revelação de Deus muito mais reduzida do que nós temos hoje. E eles tinham prazer, por mais que pequena fosse essa lei que eles tinham. Algumas pessoas elas podem se gloriar, né, em uma certa santidade. Algumas pessoas elas podem vir e falar: eu não ando segundo o conselho dos ímpios, eu não me detenho no caminho dos pecadores, eu não me assento na roda dos escarnecedores. Logo por isso eu sou uma pessoa santa. Eu não faço essas coisas, então eu sou bem-aventurado. Mas a verdadeira pergunta não é essa. A verdadeira pergunta é: você tem prazer na lei de Deus? Você sente prazer nessa lei? Você estuda essa lei? Você trata essa palavra, essa lei de Deus, como sendo sua mão direita? Será que você considera que essa palavra é sua única fonte de conselho? Ou você toma conselho em outros lugares? Se você não ama essa lei, se você não tem prazer nessa lei, se você não medita nessa lei, esse terceiro versículo aqui, ele não é para você. Pois olha o que esse homem abençoado tem, olha o que esse homem bem-aventurado possui. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Então, se esse homem ele tem prazer na lei de Deus e nessa lei medita, olha com que ele é comparado. Pois será como árvore, isso é uma das comparações que a nossa palavra, nosso texto diz, é uma árvore plantada. Muita atenção nessa palavra plantada aqui. Esse homem ele não é uma árvore selvagem, ele é uma árvore plantada. Ou seja, foi uma árvore escolhida, foi uma árvore considerada como propriedade, foi uma árvore cultivada, foi uma árvore protegida. Essa árvore aqui, ela existia em outro lugar, ela foi arrancada desse lugar e foi posta ou foi plantada junto a ribeiro de águas. Então, essa árvore aqui, essa palavra plantada, ela dá esse significado pra gente, que é uma planta, uma árvore escolhida, uma planta, uma árvore plantada. Aí você deve se perguntar: mas ela é plantada? Ok, entendi isso. Mas plantada por quem? Essa é uma pergunta que pode vir à mente das pessoas. A resposta disso está em outro texto. Se nós formos para Mateus, a gente tem esse significado aqui, Mateus 15, capítulo 15, verso 13. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, a gente vê essa palavra novamente, será arrancada pelas raízes. Então, quem é que planta aquela árvore que a gente viu no nosso texto principal, no Salmos 1? Meu Pai Celestial. Isso aqui são palavras de Jesus. Então, é Deus
é Deus quem planta essa palavra aqui, essa planta aqui. Então, é muito claro agora para a gente entender quem plantou essa planta aqui que a gente tem no Salmos 1. Continuando o texto. É como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, tudo quanto fizer prosperará. Interessante notar isso aqui. A qual dá seu fruto, ou seja, ela é frutífera, ela dá seu fruto, mas no seu tempo. Em outras traduções tem no tempo certo, dá seu fruto no tempo certo. O homem que ele tem prazer nessa palavra de Deus aqui, ele gera paciência no tempo certo, ele gera paciência na hora de sofrimento, ele gera a fé na hora do julgamento e ele gera alegria na hora de prosperidade. Então, é assim que o homem bem-aventurado se sente. Dando uma limpada aqui na tela, esse fruto no tempo certo é exatamente isso. E também focando nessa palavra fruto, o verdadeiro crente, ele tem que dar fruto. Ele não é que ele é obrigado a dar fruto, mas ele se sente à vontade, ele sente prazer em dar fruto para o reino de Deus. Isso pode ser salvando almas ou edificando a vida de outras pessoas. Terminando o texto. Suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. É uma promessa muito grande para esse homem bem-aventurado, que é citado aqui no verso 1. Não é essa prosperidade exterior, não é dinheiro, não é poder, não é chance de uma vida mais confortável, não são bens materiais que um homem bem-aventurado ou abençoado deseja. Acima de todas essas coisas, esse homem ele deseja a prosperidade da sua alma e da alma dos outros. Acima de todas essas coisas, de todos esses bens materiais que podemos ter aqui na terra, esse homem ele se foca acima de todas essas coisas, na alma dele e na alma dos outros. Que assim seja com todo cristão, que assim seja com todos nós que fazemos parte da Igreja de Cristo, que esse tudo aqui que fizermos seja para o bem da nossa alma e para o bem da alma dos outros. Que Deus nos abençoe, no santíssimo nome de Jesus. Amém.